Irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nesse domingo à noite, prontos para mais uma mensagem, para nós estudarmos a palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus. E eu quero começar então lendo o nosso texto, de Salmo 84. Salmo 84 é o nosso texto, você pode abrir a sua Bíblia. Esperamos muito em breve estar já juntos, cultuando no templo. Acredito que isso vai acontecer logo. Mas por enquanto estamos aqui para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra. Você pode fazer o culto da sua casa e usar esta palavra. Tá? Então, Salmo de número 84. Observe aí na sua Bíblia que eu vou fazer a leitura. Diz assim o texto: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Lindo o texto, e é um texto que nós cantamos, temos uma música, Nós vamos orar agora, e logo em seguida, logo após a oração, nós vamos cantar esse texto. Então curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus bendito, nós estamos aqui esta noite, suplicando, ó Deus, a tua graça sobre nós. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Por isso nós pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. E ilumina a nossa mente para que possamos compreender as tuas verdades, ó Deus. Edifica, ó Deus, a nossa casa nesta noite. Nos traz compreensão e prática sobre a tua palavra, Deus. Se nós oramos agradecidos por todas as famílias que nos assistem, ó Pai. Agradecidos pela vida de todas as famílias que fazem parte dessa igreja, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar então, irmãos? Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados
aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Oh, eu encontrei. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu encontrei, oh Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei, oh Rei meu. Muito bem, irmãos. Então vamos compreender esse salmo. Especialmente quando se está namorando, o sentimento mais comum do casal é o desejo de desfrutar da presença um do outro, né? Em alguns momentos, expressando seus sentimentos por meio de palavras, em outros, simplesmente desfrutando da presença da pessoa amada. E esse tipo de sentimento é algo comum na vida daqueles que verdadeiramente amam e são amados por alguém. A presença da pessoa amada, ela passa a ser o maior bem que se possui nesta terra. E o Salmo 84 expressa esse mesmo sentimento. Ele apresenta um homem completamente desejoso por estar desfrutando da presença de Deus. À medida que o salmo é desenvolvido, nós percebemos o quão profundo era o desejo do salmista de viver intensamente esse relacionamento com Deus. E para se entender este salmo, faz-se necessário entender o pensamento do Antigo Testamento. Então, naquela época, os irmãos podem lembrar, o tabernáculo ele era um lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus residia. E o encontro do adorador com Deus se dava no tabernáculo. E o Salmo 84 ele é uma expressão sincera do amor ao santuário de Deus,
uma expressão sincera pelo lugar onde o Deus soberano e pessoal aceita em sua presença o homem que é pecador e que é mortal. Este salmo, então, irmãos, ele foi escrito quando provavelmente o escritor ele estava impossibilitado por algum motivo, o qual não conhecemos, do privilégio de ir ao templo, tal como nós estamos hoje, né? Não podemos ir ao templo. E talvez o salmista estivesse exilado ou preso, não se sabe exatamente. No entanto, ele mostra que são felizes aqueles que conseguem chegar até o lugar onde Deus habita. Além disso, ele descreve nesse salmo o gozo e a alegria de quem subiu caminhando em uma solene procissão para o lugar de adoração pública. Então ele pinta a imagem, o cenário de um grupo feliz e triunfante enquanto caminha até a casa de Deus. E eu gostaria então, irmãos, nesta noite, de expor esse texto e compartilhar com os irmãos 4 princípios ou 4 aplicações que podemos retirar do texto. E eu farei essas aplicações na medida que elas forem aparecendo no texto, ok? Então vamos iniciar pelos versos 1 e 2. O salmista ele começa nesses versos 1 e 2 expressando um profundo sentimento pelo lugar onde Deus é encontrado e adorado, e o seu desejo ardente pelos atos do Senhor. O verso 1 diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A palavra amáveis aqui, irmãos, ela expressa uma qualidade de mente ou uma disposição, algo suave, gentil, afetuoso. É uma expressão de carinho e ela se refere a algo querido, algo agradável e prazeroso. Ele usa essa expressão para se referir ao tabernáculo, ou seja, o local onde Deus habita, onde Deus pode ser encontrado. O Senhor que reside nesse tabernáculo é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o verdadeiro comandante do exército de Israel. É o soberano universal que rege cada força ou exército, tanto celestial quanto terreno. E desta forma, este nome expressa a soberania de Jeová, porque ele é o rei do mundo. Ele é aquele que reina sobre todos os reinos da terra, o qual habita no templo. Então, isso que nós vemos no verso 1. E ele continua no verso 2, acompanhe na sua Bíblia, né? A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, em outras traduções, né, a minha alma suspira, ela é traduzida como a minha alma está desejosa. Então, a palavra desejosa ou suspira significa estar pálido, fraco, né? Como se estivesse desmaiando de fraqueza. Tem também o sentido de desejar ardentemente algo. E o sentido é de um intenso desejo, irmãos, um desejo muito elevado. E no Antigo Testamento, essa mesma palavra, ela era utilizada para se referir a um leão faminto e desejoso pela sua presa. Nós vemos isso em Salmo 17, no verso 12, diz lá o texto: parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. É o mesmo entendimento. O salmista se apresenta aqui então como um leão faminto e desejoso pelos atos do Senhor. Ele diz também que além de desejosa, sua alma também desfalece. A imagem é de alguém que chegou ao esgotamento, que está definhando pelos atos do Senhor. E os atos do Senhor, irmãos, são as diferentes áreas ao redor do tabernáculo ou do templo, nesse contexto, né? Nos quais muitos dos serviços do culto eram realizados. A outra parte do versículo aqui, ela reforça este pensamento, porque diz, olha, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, ou clamam
pelo Deus vivo, em outra tradução. Então, toda a minha natureza, o meu corpo, a minha alma, todos os meus desejos, as minhas aspirações, todos os anseios do meu coração clamam pelo Deus vivo. É isso que nós vemos aqui neste salmo explicado. E qual é então, irmãos, o primeiro princípio ou a primeira aplicação que nós podemos tirar desses dois primeiros versos? Se você está com papel e caneta, sua agenda, registra aí para que você possa entender e estudar mais depois. O primeiro princípio então é que o homem que conhece a Deus deseja ardentemente estar onde ele possa desfrutar de sua presença. Vou repetir caso você esteja anotando. O homem que conhece a Deus deseja ardentemente estar onde ele possa desfrutar de sua presença. Esse é o primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto. Em João capítulo 14, verso 6, nós vamos encontrar lá o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Antigo Testamento, irmãos, a presença de Deus ela poderia ser encontrada e desfrutada no templo. O templo era o lugar onde Deus morava, e no Novo Testamento o templo é Cristo. Não há outro lugar fora de Cristo que o homem possa encontrar e desfrutar na presença de Deus, e nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas em Cristo há plena alegria e completa realização, pois nele o homem desfruta da presença de Deus. Santo Agostinho, se você ler a biografia dele, ele gostou, ele participou de muitos prazeres, se envolvendo com mulheres, tendo tudo o que queria, saciando seu corpo, desejos e seus desejos nos pecados deste mundo. Mas um dia ele teve um encontro pessoal com Cristo e só então pôde perceber que os prazeres deste mundo não podem se comparar à satisfação de desfrutar da presença de Deus. Ele então declara, ele fala no livro dele: quão suave se tornou de repente para mim a privação das falsas delícias. Eu que tanto temia perdê-las, senti prazer agora em abandoná-las. Tu, ó verdadeira e suprema suavidade, as afastavas de mim. Afastavas e entranhavas em lugar delas, mais doce do que qualquer prazer. Palavras de Agostinho. E semelhante a Agostinho, irmãos, muitas pessoas saem de suas casas em busca de novas experiências. Muitos criam em suas mentes um ideal de felicidade. Outros dedicam suas vidas à construção de riquezas, à estabilidade financeira. Mas, na verdade, todos os seres humanos buscam, por meio desses vários caminhos, a plena satisfação. É isso que nós buscamos, né? A alegria completa, a realização, aquele sentimento de chegar em casa com a cabeça no travesseiro, a mente descansar e sentir-se realizada, né? Sentir-se completamente feliz. As pessoas buscam isso. Contudo, semelhantemente a Agostinho, com o passar do tempo, nós chegamos à conclusão de que nada disso pode realizar e satisfazer o ser humano. Nada disso pode fazer alguém completamente feliz. O que o texto ensina aqui, irmãos, então, é que em Cristo há plena alegria e completa realização, pois nele desfrutamos a presença de Deus. Não há outro lugar onde a presença de Deus possa ser tão real e verdadeira. Não há outro lugar onde a alma sedenta encontre refrigério, onde o corpo e toda a existência humana experimente a doce e plena realização. Não há outro lugar senão em Cristo. É isso que o texto nos ensina aqui nos versos 1 e 2. Continuando então, irmãos, nos versos 3 e 4, nós vamos perceber que o salmista ele ilustra esse sentimento por uma bela imagem tirada do pardal e da andorinha.
e nessa construção destemida de seus ninhos perto do altar de Deus, ele mostra como eles são felizes por estarem tão perto de Deus e viverem pacificamente lá. Vejamos o verso 3 do nosso texto. Diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal, irmãos, era uma espécie de ave muito comum na Palestina, um pássaro que faz a sua casa especialmente sobre casas, sobre celeiros. Porém, foi nos átrios do Senhor que ele encontrou um lugar para fazer a sua morada. E o sentimento do salmista é de poder também residir, à semelhança do pardal. Ele observa que neste momento o pardal está sendo muito mais privilegiado do que ele. E não somente o pardal, mas também as andorinhas. Elas, à semelhança dos pardais, encontraram aconchego, felicidade, num lugar adequado para que seus filhos possam crescer. E a ideia, então, neste momento é que os pardais e as andorinhas pareciam estar muito felizes. Estavam em uma condição que era desejada pelo salmista, pelo fato de que eles podiam ir livremente para o lugar onde Deus habitava, e não somente ir e depois voltar, mas podiam ali habitar. Então, é claro, irmãos, que isso é uma linguagem poética, né? Não, nós temos aqui uma poesia que podemos cantar como cantamos já hoje, né? E este, então, aqui este Senhor soberano que rege todos os exércitos. Este Senhor de guerra é também um rei, um Deus pessoal. Por isso que ele conclui este verso, né, dizendo: Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E então, irmãos, a semelhança dos pardais e as andorinhas, no verso 4 ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, ou seja, aqueles que estão constantemente lá, cuja morada permanente está na tua presença. O salmista então está se referindo aqui aos sacerdotes, aos levitas, que tinham residência permanente perto do tabernáculo e do templo, porque eles se dedicavam inteiramente aos deveres sagrados. Então, eles são descritos como abençoados ou como felizes, em contraste com aqueles que tinham apenas a oportunidade de ocasionalmente subir para o culto. Então, estão constantemente na presença do Senhor, e eles louvar-te-ão continuamente, né? Louvar-te-ão perpetuamente, diz ao complemento do verso 4. Como seu ofício diário. Para eles o culto não começaria nem terminaria, mas continuaria permanente, constantemente. E é assim que nós estaremos lá no céu quando chegarmos ao Senhor, quando chegarmos com o Senhor, estaremos eternamente cultuando, louvando ao Senhor Deus. E aí, nesses dois versos, então, irmãos, nós temos o nosso segundo princípio. O segundo princípio, tome nota se você está escrevendo, diz que o homem que conhece a Deus sente-se plenamente satisfeito quando desfruta da presença graciosa de Deus. Vou repetir. O homem que conhece a Deus sente-se plenamente satisfeito quando desfruta da presença graciosa de Deus. Então, a aplicação aqui, irmãos, para esses dois versos, versos 3 e 4, é de que não há possibilidade de se estar em Cristo e não desfrutar da presença de Deus. Né? João capítulo 15, verso 9. O que diz a palavra de Deus? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 9. Como o Pai que me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E no verso 11 desse mesmo capítulo ele completa: estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo.
Jesus aqui, irmãos, ele conscientiza os discípulos de que se eles estivessem nele, eles desfrutariam da presença maravilhosa de Deus diariamente. E ele ensina que o gozo completo, a alegria completa, a plena felicidade, a plena realização é, na verdade, uma consequência de estar em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo o homem pode desfrutar da presença de Deus. Não há outra forma. Nada do que este mundo possa oferecer pode ser comparado ao prazer de desfrutar em todos os momentos, em todas as áreas da vida, na presença de Deus. Por isso que este é o nosso segundo princípio, a nossa segunda aplicação. O homem que conhece a Deus, ele se sente plenamente satisfeito quando desfruta da presença graciosa de Deus. E então o texto continua, nos versos 5 a 7, nós vamos encontrar o nosso próximo princípio. O salmista descreve aqui nos versos 5 a 7 a felicidade daqueles que estão no caminho, andando em direção ao templo. Expressa a alegria, seus esforços e uma imensa felicidade de chegar diante de Deus. Vamos reler? Versos 5 a 7 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre sobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vamos entender com detalhes, né? Então, verso 5, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O sentido aqui, irmãos, é de habitarem, agora é ampliado. O salmista entende que a força vem do Senhor e que ela é obtida por meio da espera nele. Então ele amplia este sentido na segunda parte quando ele fala, observa na sua Bíblia, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ou seja, esse homem cuja força vem do Senhor é abençoado ou feliz quando seu coração está sobre os caminhos, quando ele pensa sobre eles, quando se prepara para subir, cuja disposição do seu corpo e do seu coração está voltada para um único objetivo. Lembrem-se que eles podem estar recitando, cantando, e ele está descrevendo o caminho até o templo que era em subida. E aí então no verso 6 diz, o qual passando pelo vale árido. O salmista está se referindo provavelmente a algum vale solitário na região da Palestina, onde não havia água. Um caminho sombrio por meio do qual aqueles comumente passavam até chegar ao lugar no culto. E então o texto diz, faz dele um manancial, ou seja, um lugar sem vida, um lugar árido, se torna agora uma fonte, onde a vida está jorrando continuamente. É o mesmo sentido, irmãos, lá de Isaías capítulo 35, verso 7. Nós vamos ler lá em Isaías 35, 7, que e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. É o mesmo sentido. E aí então o verso 6 termina aqui dizendo, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quer dizer, ele vê o vale estéril, desolado, através do qual os peregrinos estão passando alegres. Então imagine-se, né, analogamente, nós que somos peregrinos passando alegremente, porque o salmista ali contempla a felicidade daqueles que estão no caminho para a casa de Deus. E isto, irmãos, é semelhante ao efeito produzido naquele vale quando cai a chuva abundante, desce sobre ele, né? Então o vale, né, vem descendo da montanha, vai descendo até o vale, e aquela chuva, e então começa a se cobrir de grama, de flores por conta da chuva. Esse é o sentido do verso, né? E então no verso 7 ele diz,
vão indo de força em força. Quer dizer, eles aumentam em força até que compareçam diante de Deus em Sião. À medida que passam juntos, que chegam cada vez mais perto, até o fim de sua jornada, a força, o ardor, a firmeza de propósito aumenta, as dificuldades se tornam cada vez maiores, pois eles verão que em breve as torres da cidade e as muralhas da cidade, e aquilo ali vai trazer uma alegria, um alívio, porque estão chegando. E é então por isso que o texto diz: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Literalmente quer dizer que ele deve aparecer para Deus em Sião. Os que são mencionados nos versículos anteriores, indo até Sião, serão vistos, estarão diante de Deus, no lugar da adoração. Os que estão nessa caminhada não vacilaram, não caíram pelo caminho. A procissão alegre chegará ao lugar desejado, para que seus desejos sejam satisfeitos, para que a sua alegria seja completa quando chegarem ao final da sua jornada. É o caminho que nós estamos trilhando, irmãos. Nós chegaremos ao final da nossa jornada completa. Algumas pessoas já chegaram nessa jornada. Nós, infelizmente, temos, para nossa tristeza, algumas pessoas partiram e chegaram nessa jornada, ao final dessa jornada de peregrinação nesta terra. No entanto, estão diante de Deus, no lugar de adoração, alegres e felizes. Todos nós chegaremos lá se o Senhor Deus nos permitir. É por isso então que o terceiro princípio que eu quero tirar com os irmãos, terceira aplicação nesses versos aqui, é que o homem que conhece a Deus, ele apresenta a sua vida como um constante caminhar em plena satisfação, em busca da presença de Deus. Vou repetir caso você esteja anotando. O homem que conhece a Deus, ele apresenta sua vida como um constante caminhar em plena satisfação, em busca da presença de Deus. A aplicação então aqui, irmãos, é que aquele que está em Cristo, que desfruta de sua presença, ele é agraciado pelo próprio Deus, com o desejo de viver todos os seus dias, com o objetivo de conhecer mais a Deus por meio de Cristo. É interessante que Paulo, escrevendo para os irmãos de Colossenses, né, lá em capítulo 1, versos 9 e 10, ele diz assim, apóstolo Paulo: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pelo pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Entende-se aqui então, irmãos, que andar dignamente, ou seja, de forma agradável na presença do Senhor, seria uma consequência do pleno conhecimento da vontade de Deus, quando o cristão reflete e interpreta o seu dia a dia à luz da palavra e aplica esse entendimento em suas decisões, em suas ações diárias. O que acontece é que a sua vida e as suas atitudes se tornam dignas, ou seja, se tornam agradáveis diante do Senhor. Então, o desejo de conhecer mais de Deus, de entender diariamente a sua vontade para as nossas vidas, de aplicar a vontade de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é produzido pela nossa natureza, porque nós somos depravados totalmente. Não é produzido por uma vontade natural. O ser humano deseja conhecer mais de Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele, não é porque nasceu em uma família evangélica, não é porque ele se considera uma pessoa boa. Pelo contrário, isso é uma consequência de se estar em Cristo,
É uma consequência de se desfrutar da presença de Deus. É uma consequência da ação sobrenatural de Deus sobre os corações e as mentes humanas. Então, quando o ser humano está em Cristo, quando desfruta da presença de Deus, ele é estimulado pelo próprio Deus a desejar mais a sua presença. E então, irmãos, o verdadeiro encontro com Cristo torna o homem uma eterna criança que almeja crescer dia após dia no seu relacionamento com Ele. É por isso, então, que aquele que está em Cristo, que desfruta da sua presença, ele é agraciado pelo próprio Deus, com o desejo de viver todos os seus dias, com o objetivo de conhecer mais a Deus por meio de Cristo Jesus. Esse é o grande ponto. E então, o Salmo continua nos versos 8 a 12. Nós vamos ver agora o quarto e último princípio. E aqui nos versos de 8 a 12, que você pode acompanhar na sua Bíblia, o salmista ora para que lhe seja permitido se aproximar de Deus, para que ele possa permanecer nos atos de Deus, pois lá um único dia seria muito melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então o verso 8 a 12 vai dizer assim: O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Então, o salmista aqui ele apela para o Deus de poder, como um Deus que é capaz de realizar todos os seus propósitos, de conceder todas as bênçãos necessárias. É um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. A oração do salmista aqui é para que ele também tenha um lugar entre os servos de Deus, nos átrios do Senhor. A sua alma anseia por estar entre eles. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Ele pede que Deus esteja atento, que considere a sua oração. E ele então amplia esse desejo no verso 9, dizendo: olha, ó Deus, escudo nosso. Ou seja, a nossa defesa como um escudo no dia da batalha. É um apelo a Deus como um protetor. E ele continua no texto, né? E contempla o rosto do teu ungido. Ele quer dizer aqui: olhe com bons olhos. Olhe com benignidade, olhe com bondade para mim. Essa é a oração do salmista. Olhe de maneira carinhosa para mim. E a palavra ungido aqui, irmãos, é a palavra Messias ou Cristo. Aqui ela está se referindo ao salmista. Mas denota então alguém ungido pelo Senhor e separado para o ofício real. Atende a minha oração. Por que ele deve atender a oração do salmista? Por conta do verso 10 ele defende. Porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000. É melhor, é algo melhor, é mais rentável, é mais desejável do que 1 milhão de dias passados em outros lugares. É isso que ele fala. Ou seja, eu encontro mais felicidade, eu encontro alegria verdadeira nos teus átrios do que 1000 anos fazendo ou estando em qualquer outro lugar que não seja a tua presença, Deus. Por isso que ele continua, né? Prefiro estar, olha na sua Bíblia, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. E o verbo aqui utilizado, irmãos, ele é derivado de um substantivo que significa fronteira, né? Ou limiar.
Ele é usado aqui no sentido de ficar no limiar, ficar à porta ou à entrada, mesmo sem o privilégio de entrar na casa. Então ele diz: eu preferiria ter um humilde lugar, à porta, né, do que a permanecer nas tendas da perversidade. Ou seja, a palavra tendas tem o mesmo sentido de habitações, né? Naquele período era muito comum habitar em tendas. Então o salmista está dizendo aqui que ele prefere encontrar-se em pé, na porta da casa de adoração, do que habitar dentro das moradas dos ímpios, né? Dentro das tendas dos ímpios. E a razão que ele apresenta, além de tudo isso que nós já falamos aqui, está no verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor é o sol que gera luz, que traz o calor, a beleza para a criação. E ele então amplia o sentido dizendo: o Senhor da graça e glória. Quer dizer, ele suprirá todas as necessidades do seu povo nessa vida, e no mundo por vir considerar a glória eterna. Aquele que participa da graça de Deus na terra participará da glória no céu. E aí então ele diz: nenhum bem sonega os que andam retamente, nenhuma coisa boa sonegará aos que andam em retidão. E tendo essa consciência, o salmista expressa sua total confiança no Senhor no verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele já havia descrito a bem-aventurança dos que habitam nos átrios do Senhor. Agora ele declara que, embora ele estivesse por um tempo privado desse privilégio, ele estava longe de ser completamente miserável, porque ele tem depositado a sua vida e o seu futuro nas mãos de Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É por isso, irmãos, que o quarto e último princípio é que o homem que conhece a Deus, ele não encontra a sua plena satisfação em outra coisa, a não ser na presença de Deus. Vou repetir se você estiver anotando. O homem que conhece a Deus não encontra sua plena satisfação em outra coisa, a não ser na presença de Deus. A aplicação aqui, então, é só lembrarmos de Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Paulo declara aos Filipenses o seguinte: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E aí o texto que nós conhecemos tanto, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o ser humano tem um encontro com Cristo e desfruta da sua presença, ele diariamente deseja ardentemente crescer no seu relacionamento com Ele, chega-se a um momento da vida que nada neste mundo preenche o seu coração se não estiver em comunhão com o Senhor Deus. Este mundo, irmãos, e seus prazeres não satisfaz mais o homem que já teve um encontro pessoal com Cristo. O melhor lugar do mundo, onde todas as coisas têm sentido, é na presença de Deus. É isso que este salmo nos ensina, é isso que esse salmo deixa para nós. E agora, então, irmãos, todas as vezes que nós cantarmos este salmo, lembremos disto, destes princípios. É que o melhor lugar do mundo, onde todas as coisas têm sentido, é na presença de Deus. Que seu Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos permitir ter isso em nossa mente, que o melhor lugar do mundo é na presença de Deus. Não importa aonde estejamos, é na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. E nós vamos orar agora, mais uma vez,
agradecendo ao Senhor Deus pelo momento que aqui tivemos de estudar a sua palavra. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de ver um texto belíssimo, um poema que nos ensina, nos revela aquilo que o salmista do passado tinha em mente, que o melhor lugar é estar na tua presença, ó Pai. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por nos permitir ler a tua palavra e aprender nesta noite. Abençoa cada um dos meus irmãos, a cada uma das famílias da Quinta Igreja. Ó Deus, fica com aqueles que estão enfermos, que estão precisando de apoio neste momento, ó Deus. Nós te suplicamos, ó Deus. Cuida de cada um deles, ó Pai. Obrigado por o Senhor ter mantido a nossa saúde. E aqueles que já ficaram doentes, mas o Senhor já restaurou. Muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos. Nós te suplicamos o teu amor, a tua bênção, nós te suplicamos o teu carinho para conosco, ó Deus. E queremos estar sempre na tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.